boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Então, eu ia começar falando do novo cronograma. Eu dei uma alterada depois da aula de ontem, juntei uma aula na outra para a gente ter, inclusive, uma aula de recuperação que eu não tinha considerado. Então, quero ver se pode ser assim, mas como a gente não tem muita gente ainda, eu vou deixar para discutir isso mais adiante na aula e vou começar com o conteúdo mesmo agora. Esperando o colega entrar. Então, dando sequência à disciplina e o que a gente estava vendo, tá? Hoje a gente vai começar a discutir o primeiro, tá, dos 3 grandes blocos que a gente vai estar falando. Tá? Então, na aula de hoje e na aula de amanhã, a gente vai falar sobre o processo de geração de energia. Sendo que na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns cuidados, algumas características
mais a ideia geral sobre esse processo. E amanhã a gente vai falar vantagens e desvantagens de uma série de maneiras de geração de energia. Tá? Então, acho que umas 8 ou 9 formas de gerar energia. A gente vai estar falando amanhã questão de vantagem e desvantagem principalmente. Tá? E aí na aula de hoje a gente só vai começar a introduzir esse primeiro grande bloco. Que a gente viu, tá? Então na outra aula, que a função de um sistema elétrico de potência é justamente fornecer energia, né, elétrica aos usuários, e para isso ele faz essa divisão de processo em geração, transmissão e distribuição. E aí aqui eu trago um exemplo de um processo, então, de um sistema elétrico de potência. Nesse processo, a gente tem esses 3 grandes grupos: a parte de geração, de transmissão até a distribuição. O que se encaixa, então, nesses grupos, né? Então, a gente tem esse processo aqui, desde a geração até essa parte da subestação elevadora, aqui circulado em vermelho. Então, o processo de geração, tá, que a gente vai estar discutindo. Depois, na continuidade, desde esse processo da linha de transmissão, deixa eu mudar a cor aqui. Desse processo da linha de transmissão até a subestação abaixadora, a gente tem, então, o processo de transmissão. E a gente tem, por último, desde essa parte que sai dessa subestação até o ramal de ligação, a gente tem o processo de distribuição. Tá? O que acontece que eu falei na aula de ontem? Tá? Às vezes, a gente não tem esse processo de distribuição indo direto. Antes de chegar a esse processo, a gente tem a saída dessa subestação abaixadora direto, então, para as indústrias. Tá? Porque aí a gente já está saindo daqui com o valor que geralmente eles necessitam. Tá? Eles não passam por essa outra parte aqui, desse outro transformador que a gente tem aqui na parte de distribuição, que também reduz esse valor. Tá? Dependendo da indústria e do quanto ela precisa, ela nem chega a passar pela subestação abaixadora, ela só vai direto. Mas a maioria acaba saindo dessa parte aqui. Tá? Então, esses são os itens que a gente vai estar falando, os 3 grandes blocos. A gente vai falar sobre a questão dos equipamentos da torre de linha, por exemplo, dos cabos, dos geradores, dos transformadores, de alguns outros equipamentos. Mas voltando para a parte de geração, tá? Esquecendo isso aqui que a gente vai estar vendo no decorrer das próximas aulas, mas isso mais adiante, só semana que vem, e focando na parte da geração,
a gente vai ver o quê? A gente vai ver algumas características hoje sobre esse processo e a gente vai ver, então, exemplos de como gerar energia. Então, aqui a gente tem exemplo de uma barragem, da saída do gerador. A gente pode ter um sistema eólico, a gente pode ter as placas solares, que hoje são bastante utilizadas. Tem a questão das marés, tem a questão dos combustíveis fósseis. Então, várias maneiras de se estar gerando essa energia. E a gente vai ver, o último slide da aula de hoje introduz isso, quais as transformações de energia que a gente vai ter nesse processo. Então, quando a gente está falando de uma energia solar, a gente tem essa geração sendo feita primeiro gerando energia térmica, essa energia térmica é convertida em energia mecânica para depois só virar energia elétrica. Quando a gente está falando de outros tipos de energia, a gente já está gerando direto energia mecânica e transformando para elétrica, ou até mesmo gerando energia elétrica direta. Tá? Então, essas questões a gente vai estar vendo entre a aula de hoje e a aula de amanhã, justamente tratando, então, desse processo de geração, focando no primeiro dos três grandes blocos desse sistema e também dessa disciplina. Tá? E eu começo a aula falando para vocês que, considerando no Brasil, tá? Estatisticamente, a gente tem em torno de 80% da energia elétrica vinda de fontes de hidrelétrica. Tá? Então, esse valor pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas, em média, 80% de toda a energia que é gerada aqui, que a gente faz uso, né, vamos dizer assim, advém de fontes hidrelétricas. Já 11% de toda a energia que nós utilizamos advém de termoelétricas. E somente o restante, ou seja, em torno de 9%, é que advém de outras fontes de energia. E a gente vai ver que essas fontes são inúmeras, tá? Então, quer dizer que a gente poderia fazer, principalmente aqui no país, melhor proveito de algumas outras formas de se gerar energia. Quando a gente falar sobre outras formas, a gente vai discutir vantagens e desvantagens, e a gente, em algumas delas, a gente fica se perguntando, tá, mas se ela é tão vantajosa assim, por que ela não é utilizada? Ou, se essa é tão apresenta tantas desvantagens, por que ela é tão utilizada? Então, são questões que algumas a gente consegue responder, tá? Devido a custo, devido ao tempo, ao retorno que a gente vai ter, mas outras a gente não consegue realmente explicar o porquê. Tá? Aí é uma questão muito mais, talvez, política e de outros aspectos do que a gente consegue discutir em relação de vantagens e desvantagens dessas formas de geração. Algumas estão crescendo, estão ganhando espaço, antes não tinham tanto, outras nem tanto, mas a gente não consegue fugir hoje, tá? Dessas duas formas de geração, a hidrelétrica e a termoelétrica, elas são quase que a totalidade do que a gente utiliza aqui no país, tá? Talvez por serem as primeiras, as mais antigas, as que dão um retorno mais imediato, mas
são as duas que, ao menos aqui no país, que regem esse consumo de energia que a gente tem. Tá? Ô, professora, Oi? e as eólicas estão crescendo também, né, professora? Sim, a eólica, ela está cada vez mais crescendo, mas aqui a gente tem muito no Brasil, tipo, a gente tem a instalação da eólica, mas a gente não consome, a gente manda essa energia para outros lugares. Aqui, esses dados são da energia que a gente consome, tá? A energia que a gente consome no país advém tanto da energia elétrica como gerada pela hidrelétrica como pela termoelétrica. A eólica é a que está crescendo muito, tá? A gente vê até aqui coisas sendo instaladas, mas algumas dessas instalações elas não geram energia para cá, elas mandam para outras regiões, mas sim, é uma das formas que está crescendo bastante. E aí a gente entra na outra que gera bastante discussão, que é a questão da energia solar, né? Que é uma forma bastante vantajosa, mas também o que a gente tem hoje é bastante caro, né? A gente se depara com o custo de se estar gerando essa forma de energia. Então, mas poderia, de todas as outras que a gente vai falar, poderia citar a solar e a eólica como as que vêm ganhando espaço, né? Mas a solar menos devido ao custo que ela acarreta. Né? Aqui eu nem sei se essa daqui do cassino, esse parque eólico daqui, eu não sei se vai para outro local ou se a gente aproveita aqui mesmo na região. Até onde eu sabia... Professora, diz que esse aqui do cassino e o que é lá de Santa Vitória, lá, diz que vai para longe, vai lá para outro estado. Pois diz que até onde eu sabia, demorou muito tempo para se utilizar, né? Eles foram construídos e ficaram um tempo sem gerar energia, sem aproveitar a energia. Mas até onde eu sei, desde que começaram a operar mesmo, não fica nada para cá, vai tudo para fora. É maneiras que eles têm de cobrar mais caro, né, professora? Se produzisse aqui para nós, ia se tornar barato. Aí exatamente, eles não é o que eu digo da refinaria, né? A gente claro, manda, a gente manda para fora e aí depois a gente paga o imposto para voltar. Para voltar. E nesse caso é o mesmo. Eu lembro que uma época até tiveram interesse, acho que era no Bolacha que se falava, né, em outro. Teve também nos avós do meu noivo, eles moram no Capão Seco, lá na última entrada antes do pedágio, também andaram procurando eles para ver a possibilidade de colocar, porque é tudo campo lá e tal, de botar, que estavam a fim de fazer um parque eólico naquelas redondezas, mas não evoluiu também. O parque eólico ele tem essa questão a gente fica se perguntando, pô, mas aqui, principalmente aqui, né, a gente vive numa região que dificilmente a gente não tem vento, né? Mas tem toda essa questão da rota dos pássaros que faz com que em alguns locais não se consiga estar instalando essas torres. Então, aí a gente entra nesse problema do meio ambiente que a gente veio falando no decorrer da última aula, né? Mas
é o que a gente vai tendo que lidar ao longo do... Deixa eu ver, alguém mandou que não está conseguindo entrar. O Eduardo, professor. O Eduardo. Agora que eu vi o... Mas tá dando... Ele disse que tá dando ID inválido, mas não foi o mesmo que vocês entraram, né? Mas eu tive que tentar 2 ou 3 vezes, professora. Deixa eu ver aqui. 837-505-5497, mas é esse mesmo. Deixa eu... Vou descompartilhar aqui, vou tentar mandar o link para ver se ele consegue acessar. Que estranho. Onde é que eu faço isso? Vamos ver se pelo link ele consegue. Olá, boa noite. Boa noite. Desculpa, Eduardo, só tinha visto, só vi agora que tu não estava conseguindo entrar. Não sei o que houve, eu botei sempre o mesmo link, mas não, o ID, mas não estava acessando. Conseguisse pelo link que eu mandei. Isso, consegui pelo link que tu me mandou, mas pelo número que eu tenho do ID que tu sempre deu, não consegui. Tá bom. Tá bom, obrigado. De nada. Não fazia muito que a gente tinha começado, Eduardo. A gente está discutindo, começando a discutir na aula de hoje o processo de geração. Tá? E aí a gente só tinha apresentado esse primeiro slide, basicamente, com as informações do que a gente consome, né? Quais as formas de energia que são utilizadas por nós aqui no Brasil, sendo a hidrelétrica e a termoelétrica como as principais geradoras de energia que nós aqui no país consumimos, tá? Tá bem. E aí, seguindo, então, a gente, por essa imagem aqui, a gente sai, então, dessa forma de energia, tá? Que a gente vai ver que são várias formas. E aí a gente vai para a nossa primeira subestação, tá? Essa, então, a energia que é gerada, tá? Passa a ser transformada nessa primeira subestação, tá? Onde a gente vai ter o processo de elevar
então, os níveis de tensão, tá? E a gente eleva esses níveis de tensão para começar, então, o processo de transporte dessa energia, tá? Então, a gente, dependendo do processo de transporte, é que a gente vai determinar qual nível de tensão a gente vai estar considerando, tá? Mas aqui eu trago os 5 níveis de tensão são considerados nessa primeira etapa, tá? 69, 88, 138, 240 e 440 kV, tá? Então, a gente faz esse primeiro processo de elevar para um desses níveis de tensão para começar a fazer o transporte, então, dessa tensão, considerando corrente alternada, essa energia ela é transportada através de cabos elétricos, tá? Passando pelas linhas de transmissão, então, até o segundo grupo de subestações, que aí sim a gente vai fazer o primeiro processo de rebaixar esse nível de tensão, que seria, então, quando a gente chega nessa subestação abaixadora, que aí a gente encerra, então, o processo de transmissão, a gente delimita o processo de transmissão até essa segunda subestação aqui. Então, o processo de transmissão começa quando a gente sai da primeira subestação, onde a gente faz o processo de elevar os níveis de tensão, e acaba quando a gente vai chegar na segunda subestação, que aí a gente vai primeiro passar pelo primeiro processo de estar diminuindo esses níveis de tensão, tá? E aí, durante esse processo, por que a gente faz esse aumento desse nível de tensão? Justamente para conseguir fazer esse transporte sem estar considerando grandes seções de cabo, tá? Se a gente fizesse o transporte com níveis de tensões mais baixos, a gente ia ter que ter cabos com seções maiores, tá? Justamente pela relação de tensão e corrente que a gente tem. E aí vocês imaginam a gente estar por longos trajetos fazendo a transmissão com cabos de seções muito grandes. É ruim de fazer o transporte, né? Porque por questão de peso, enfim, mas também a questão do custo, né? O custo que teria que ter com esses cabos. Então a gente eleva o nível de tensão, faz o transporte pelas maiores distâncias nesse elevado nível, e aí depois, quando a gente já está mais próximo do processo de distribuição, a gente rebaixa esse valor para começar a fazer essa distribuição, tá? Então, se a gente tiver que definir, tá, o processo de geração e o objetivo desse processo, a gente pode dizer, então, que ele é o responsável pela produção de energia elétrica, tá? E esse processo, essa produção, consiste desde a transformação de qualquer forma de energia em energia elétrica, tá? E para a gente fazer isso, para a gente fazer essa transformação de qualquer fonte de energia até chegar na energia elétrica, a gente passa por vários processos. Isso, quais processos, quantos processos, vai depender, então, da forma de energia que a gente vai estar considerando. Como eu disse, dependendo da forma de energia, vai acarretar em uma transformação, duas, até três transformações até chegar a se tornar energia elétrica, né? E aí, em função do tipo de energia que a gente vai estar transformando, né,
é que a gente define diferentes tipos de centrais, usinas elétricas. Então sempre fazendo essa associação com qual a forma de energia para a gente estar definindo os próximos passos, tá? Porque esses passos, eles variam. Mas tem algumas coisas, tá? Que elas não mudam muito de sistema de produção de energia para outro, tá? Que é a questão dos principais riscos que a gente vai estar enfrentando nessa fase de geração. Tá? Então, independente da forma, tem alguns riscos que a gente pode dizer que são comuns em todos esses processos, independente se a gente vai estar lidando com uma usina hidrelétrica, uma termoelétrica, uma eólica, enfim. Independente disso, a gente vai se deparar com alguns riscos que precisam ser levados em consideração e precisam ser evitados. Tá? O primeiro deles é a questão da operação de painéis de controle elétrico. E aí esse apresenta tanto um risco para o sistema, né? Uma operação mal feita num painel de controle elétrico, um dispositivo que não está funcionando corretamente, vai trazer problemas para o restante do sistema, tá? Porque vai acarretar em algum dano a alguma outra parte e tudo se encontra interligado, mas também tem a questão do risco para o operador e para a pessoa e para as pessoas que estão trabalhando naquele local, né? Então, tem sempre o risco do processo do equipamento e o risco à saúde daqueles trabalhadores que ali estão, né? A questão da manutenção das instalações industriais após a geração. Então, o processo de manutenção ele é delicado em qualquer sistema e também é importante em qualquer sistema. Tá? Então, a gente tem etapas no processo de geração e conforme essas etapas elas vão sendo cumpridas, a gente tem que estar fazendo a manutenção de certos dispositivos e equipamentos desse processo. E aí também tem que ser levado em consideração se essa manutenção ela está sendo feita da forma correta, se o operador está utilizando as técnicas corretas, porque uma manutenção mal feita vai acabar diminuindo a eficácia, talvez, do sistema, vai diminuir o tempo de vida útil de determinado equipamento, e aí a gente vai entrar na questão de que qualquer parada, por menor que seja num processo de geração, independente da forma que está sendo produzida essa energia, qualquer parada, não precisa parar um dia, parar por algumas horas, isso é muito dinheiro envolvido. Tá? Esses processos de produção, eles têm que estar operando 24 horas, porque não tem como operar mais. Porque pequenas paradas acarretam num prejuízo imenso. Se a gente for pensar que uma parada numa empresa, tá? Vamos pegar uma empresa aqui da Barra como exemplo, uma parada de algumas horas numa empresa causa um prejuízo enorme, imagina quando a gente está falando de um sistema inteiro que está produzindo energia, às vezes até para mais de um país. Tá? Então, essa questão da manutenção ela tem que ser levada em consideração e ela tem que ser bem feita
no período correto, com os equipamentos corretos, não pode ter erro do operador. Tá? Então, a manutenção ela é bem importante nesse sentido. O risco, quando a gente está fazendo alguma instalação e manutenção em equipamentos e maquinários, tá? E aqui alguns exemplos: turbinas, geradores, transformadores, disjuntores, capacitores, chaves, sistema de medição, dentre outros. A maioria deles a gente vai discutir na aula de equipamentos, tá? A troca pelo equipamento correto, tá? A verificação correta de qual está com falha, porque às vezes, eu acho que é tal equipamento, pode ser tal coisa, pode não ser, eu tenho que trocar o meu capacitor, mas eu não tenho um exatamente igual, eu tenho um parecido. Não é assim que as coisas funcionam nesse tipo de sistema, né? Porque não é exatamente igual, mas é parecido. Se a gente estiver falando de um equipamento que for uma maior capacidade, beleza. A gente não vai usar 100% da capacidade do equipamento, mas ele vai atender às nossas necessidades. Agora, se ele for um pouco inferior ao que estava no local, aí sim a gente vai acabar tendo algum tipo de problema ali naquele sistema, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. O processo de instalação, eu vou ter que instalar um novo equipamento ali, e aí para isso eu vou ter que desenergizar, eu vou ter que parar tal parte do sistema. Bom, esse processo ele tem que alinhar a rapidez, porque eu não posso ficar muito tempo com o sistema desabilitado, mas ele também tem que estar seguro e ser bem feito, tá? Então, a gente tem que aliar essas questões, tá? E a gente sempre, em todos eles, a gente está falando de geração de energia elétrica, de transmissão, de equipamentos que estão trabalhando com, a maioria das vezes, com níveis de tensão muito elevados. A gente tem que sempre considerar que qualquer falha vai acarretar não só em problema para o sistema, mas dano de saúde também, tá? Claro, se a gente estiver falando de repente de um processo de roubo, por exemplo, né? Aí foge um pouco da alçada dos riscos nessa etapa, né? A pessoa que vai ali para tentar roubar algum equipamento, algum dispositivo nessa etapa, ela está sabendo dos riscos que ela vai correr, né? Aí a gente não tem muito como evitar se alguma coisa acontecer, mas os trabalhadores que estão ali no dia a dia, eles têm que ter a segurança de que nada vai causar dano à saúde deles, né? Então, tudo tem que estar funcionando na sua mais perfeita ordem, e se não tiver, eles têm que estar aptos para prestar a manutenção da melhor forma possível, da mais rápido possível. Voltando um pouco, lá no início, quando a gente fazia essa geração, tá, de energia, as primeiras centrais elas faziam uso da madeira como combustível para gerar energia, tá? Hoje, ou não hoje, né? Com o passar do tempo, a gente foi evoluindo, tudo foi evoluindo, né? E o petróleo, o gás natural, o carvão passaram a ser utilizados em grande escala, né? Aí tem toda a questão do potencial hidroelétrico, nuclear, questão em menor escala, mas também utilizados a questão da energia solar e da energia eólica. Tá? Mas esses dois, como a gente falou, cada vez mais ganhando espaço. Tá?
E aí a gente vai ver na aula de amanhã que muitos dessa suba de utilização e de geração de energia solar e eólica está aliada com a questão do meio ambiente, tá? De poluição, questão de queima, e aí tem um elevado nível de poluição, então a gente começou a buscar outras formas de se gerar energia visando um menor índice de poluição. E aí a gente tem a questão da nuclear, que ela sempre vai ser debate, né? O quanto vale a pena se desenvolver uma usina nuclear? O que uma usina nuclear, uma pequena usina nuclear consegue produzir é bem grande, é um valor bem considerável, mas o que fazer com o lixo e os resíduos que são gerados? Isso é questão, quando a gente pesquisa sobre, né? Tem bastante debate, estudo, pesquisa nessa linha. Como avançar, como fazer o uso em maior escala dessa energia nuclear. Todo mundo meio traumatizado. Quando a gente fala de energia nuclear, a gente vem a falar no acidente que aconteceu em Chernobyl, no que pode acontecer, nos danos que pode causar uma falha numa usina dessa, né? E aí acaba que todo mundo ficou receoso, não é muito adepto à utilização dessa forma de geração de energia, né? Só que do ponto de vista econômico, para quem está gerando, tá? Para quem está, vamos dizer assim, pessoal de governo, enfim, consegue com uma usina bem menor do que outras produzir igual quantidade. Só que aí ela passa a se tornar cara no sentido de o que fazer com o lixo, tá? Porque aí esse processo ele também gera custo, e aí é feito esse balanceamento desse custo-benefício. Não sei se alguém tem alguma opinião sobre a utilização, já viu alguma coisa sobre essa questão da usina nuclear, a favor, contra? Tem pesquisas que mostram que é de 50 a 60 anos só, né? A duração de usina nuclear, né, professor? Mas é que tudo que envolve a usina nuclear ainda é muito estudado, muito debatido, por causa da concentração, né? Que vai ficando dentro da própria usina. Chega uma hora que ela mesmo chega no limite, porque pensem, é como se fosse uma caixa fechada. Não tem o que ser feito ali, porque todo o processo ele é contaminado, tá aliado ao lixo. Então, teria que se buscar como fazer para tornar isso menos prejudicial, né? O que poderia se fazer com tudo o que é gerado no processo, né? Que até hoje não se encontrou uma solução que todo mundo falasse, é essa. Tem algumas opções do que é feito com lixo, o que poderia ser feito, alguns estudos que discutem o tempo que esse lixo é considerado prejudicial, mas ainda não se tem uma pesquisa que diga assim, é isso, vamos investir nesse tipo de geração
porque a gente encontrou a solução. Isso ainda não tem. Pelo contrário, parece que cada vez a gente caminha contrário à utilização, né? Surgem mais coisas contra do que a favor. Até aqui no Brasil temos só duas, né? Angra 1 e 2, né? E já estão operando. Eu não vou saber há quanto tempo, mas. Mas não tem a Angra 3 também? Acho que tem a Angra 3. Já tem a. Tava desativada, né? Ah, então era isso aí. Então, porque eu ouvi falar, não pesquisei nada sobre essa nuclear, mas achei que já tinha, ou eu tinha ouvido falar em Angra 3, então é a que está desativada, então. Mas eu não. Desativada ou não tá em operação, né? Se eu não me engano, algo do tipo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Pelo que eu li, botei rápido aqui, tá? Na internet. Ela foi paralisada em 1986 e aí as obras de conclusão foram incluídas no processo e retomadas em 2010, só que parou em 2015 por suspeita de corrupção na questão da Operação Lava Jato. Mas a Eletronuclear planeja contratar a conclusão das obras ainda em 2021. Essa notícia de que se pretende retomar ainda em 2021 é de outubro de 2020. Então, Ah, e olha talvez só, em 87 que eles começaram, foi isso, né? 86. Em 86, olha só. Aí teve que modificar todo o projeto, garanto. Pois é, não, e agora quando forem retomar de novo, talvez tenham que ser feitas outras alterações em coisas que já, teoricamente, já estariam prontas, né? Pois é, aí que não vale a pena fazer. Tá bom? E a primeira, a Angra 1, entrou em operação em 1985. Então a gente já tem aí 15, 35. 35 anos. 35 para Ah, vai 36 fazer anos. 36, né? É, 36 anos. é. Ah, Então quer dizer que a gente já está chegando, se os estudos que falam sobre forem verídicos, a gente está quase se aproximando do máximo de operação que ela poderia estar trabalhando. Porque se gira em torno de 40, 50 anos, os 40 está chegando aí. E tem Verdade, professor. e tem uma questão que falam sobre, que diz que é muito. Tem estudos que dizem, né, que a maioria do lixo ele não é prejudicial, que é uma porcentagem pequena que realmente seria prejudicial e teria que se ter um maior cuidado. Mas como não é feita essa distinção, não é feito esse processo, uma parte acaba contaminando o resto e aí vira em grande escala. Outros estudos dizem que não, que é feito esse processo, é uma margem de em torno de 1 a 5% do lixo que é gerado, que é poluente. Só que se a gente for parar para pensar, mesmo que seja 1% de tudo o que é produzido em um ano, por exemplo, gera um volume muito grande, né?
porque o resto tem uma parte desse lixo que consegue ser reaproveitado em outras áreas, mas tem aquela parte que não, né? Mas a gente tem um processo de geração aqui mesmo, eles produzem muito. A última vez que eu vi, a Angra 2 eu não lembro, tá? Mas eu vi alguma coisa quando eu fui dar outra disciplina que a gente ficou discutindo bastante sobre isso, era em torno de 700 mega sendo produzidos, era um valor bem considerável, assim, eu não vou lembrar de cabeça exatamente, mas é um volume bastante considerável. E também tem a questão do que está se perdendo de produzir no investimento que foi feito na Angra 3, né? Eu nem sabia, agora que eu joguei na internet, que eu vi que talvez sejam retomadas as obras agora em 2021. Ou isso foi lançado, né? Às vezes é lançado por lançar, por algum motivo político que a gente não entende. Mas em outubro se foi noticiado dessa possibilidade de se estar retomando essa produção. Mas daqui a uns anos a gente vai saber se os estudos são verídicos ou não, nessa questão do tempo que ela consegue operar. Aí aqui a gente entra na introdução da aula de amanhã, tá? Que é o que a gente vai ver de diferentes formas. Aqui tem algumas, tem 4, 5, 6. E a gente vai ver, acho que umas 9, 10 maneiras de se estar gerando energia, tá? E o processo de conversão, tá? Então, se a gente estiver trabalhando com esse processo da fóssil, nuclear, biomassa, solar, a gente vai primeiro ter o processo da energia térmica. Essa energia térmica é convertida em energia mecânica, tá? E aí convertida depois em energia elétrica. Tem uma parte do processo da energia solar, tá? Que a gente consegue gerar direto energia elétrica, mas é uma pequena etapa desse processo de geração. Aqui a gente tem a questão da hidro e da eólica gerando energia mecânica para transformar em elétrica. E aí a questão da eólica, eu vou dizer que eu não concordo 100%, tá? Porque para mim a eólica teria uma outra caixinha que seria da energia cinética, tá? Por causa do processo de giro das turbinas, a gente ali tem uma geração de energia cinética, mesmo que menor escala, antes dela virar energia mecânica e posteriormente virar energia elétrica. A gente tem uma questão de energia cinética ali envolvida nesse processo das turbinas e das pás ali no momento em que elas estão se movimentando. Tá? Então, mas esse estudo coloca a eólica como produzindo direto energia mecânica. Tá? E aí, professora? Tá, mas quer ver uma coisa assim, ó, se parar e analisar a fundo, né? Tipo assim, ó, a energia mecânica, tu faz a elétrica, e da elétrica tu faz a mecânica, né? Sim. Na realidade, tipo assim, ó, se pegar só essas duas aí, tem como fazer um esquema que ela se tornasse autossuficiente, entendeu? Uma gerar a outra e a outra ficar mantendo a outra, entendeu? Como se fosse só um ciclo, entendeu? Tá, mas aí tu diz, independente da forma de energia? Claro, tipo, vamos supor assim, ó, vamos supor, para dar como vai ser assim, ó, para mim,
para mim ter uma energia mecânica, eu tenho de início, vamos supor, ter uma elétrica, tá? Aí, vamos supor, tivesse uma bateria ali, um banco de capacitor, sei lá, que me teria uma carga para mim fazer a mecânica. Entendeu? E aí a mecânica faria a elétrica, que a elétrica voltaria na mecânica. É um ciclo. Entendi aonde tu quer chegar. Que a gente não precisaria de outra forma de energia. Só utilizando a mecânica e a elétrica a gente conseguiria um sistema autossuficiente. Isso aí mesmo. Só num loop entre as duas. Claro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Talvez. Só que no momento tu vai ter uma perca, tu não vai ser eficiente. Eu já vi alguma coisa sobre isso aí que tá falando. Assim, ó, quer ver uma coisa? Tu coloca assim, ó, vamos supor numa máquina mesmo, tá? O que faz a mecânica virar, tá? É elétrica. É um motor ali, um motor de partida, né? Uma escova, parte da elétrica. E aí ele faz o motor mecânico virar, o motor mecânico pega, depois ele se mantém durante algum tempo e ele começa a carregar as baterias, entendeu? E aí, no caso, as baterias depois fazem ele virar de novo, entendeu? Só que de vez tipo, fosse um motor a combustão, que fosse um motor elétrico comum. Eu acho que automaticamente isso aí funcionaria. Claro, teria que ter um cálculo de polia, um cálculo para uma bateria de tanto, para aguentar tantos amperes lá dentro, eu sei lá, sabe? Mas dá de fazer. E isso, claro, a gente estaria falando numa menor escala, né? Mas talvez seja esse um dos motivos por nunca se ter aperfeiçoado questões nesse sentido, porque a gente vai ter uma geração em baixa escala, se a gente for comparar com outras formas de geração, e também porque a gente vai, a todo momento que a gente for passar pela parte da mecânica, a gente vai estar perdendo uma quantidade considerável de energia elétrica ali, né? Tá, eu concordo, mas tipo assim, mas nem sempre eu tô querendo extrair a energia elétrica. Daqui a pouco eu quero me beneficiar da elétrica para gerar mecânica. Entendeu? Tipo assim, ó, eu preciso de um guincho, vou te dar um exemplo assim, para levar cimento para cima de um prédio. Entendeu? Na realidade eu não quero elétrica, na realidade eu quero a mecânica que é para fazer o funcionamento do guincho subir lá para cima, né? Ou então até tipo um carro, vamos colocar um carro, que nem tem esses carros aí que eles estão falando que é híbrido. É híbrido, acho que né? Tipo, eu quero viajar daqui até lá e eu não quero gastar combustível, entendeu? Eu não quero necessariamente a energia elétrica para mim ligar uma TV, a elétrica para mim, sabe? Para me ligar uma lâmpada em casa, não. Eu posso querer da elétrica e extrair a mecânica e da mecânica carregar a elétrica de novo só para fazer um movimento. Sim, aí tu tá fazendo o processo contrário, né? Não tá pensando na geração de energia elétrica, tu tá pensando na utilização da energia elétrica para gerar outro tipo de energia. Isso. Fazendo o movimento contrário da seta. Sim, isso já acredito eu que deva acontecer. Eu estava pensando no sentido contrário, que tu queria, a partir só do processo mecânico, gerar a elétrica. Por isso que eu disse que isso seria... capaz também, né? Hã? Mas é capaz também. Não, é capaz, mas foi aí que eu falei que em menor escala, sim. De repente, para uma aplicação em específico, é totalmente viável, tá? Mas uma aplicação em maior escala já não seria tão viável assim, né? Tá, mas aí a gente vamos colocar assim, professor, quer ver uma coisa? Ó? Se para uma casa, um gerador ali, ó, um gerador pequenininho, que eu digo aí, ó, sabe, de um cilindro, ele já abastece uma casa? Por uma indústria eu sei que não tem como fazer, né? Mas para manter uma casa ali, ó, uma geladeira, um chuveiro e 10 lâmpadas, dá, né? Sim, sim. Aí
Aí a gente entra até na questão da energia solar, né? Por que a energia solar não é utilizada em grande escala, mas para aplicações residenciais, por exemplo, ela tem sido utilizada? Porque numa aplicação em menor escala, ela acaba se tornando consideravelmente viável, mas para uma maior escala, não. Ô, professora, Oi? mas isso aí depende também do país, né? Porque nos Estados Unidos tem bastante usinas geradoras pela fotovoltaico. E no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul também já tem usinas já Não, aqui, fotovoltaicas. ela tá, foi o que eu falei, ela vem junto com a eólica crescendo bastante, mas nem se compara a outras formas de geração, né? Mas essa questão que tu levantou, talvez para uma residência seria suficiente, não sei te dizer assim. Claro, teria que ser feito um projeto para ver o quanto precisaria fazer esse processo mecânico e elétrico trabalhar para ser suficiente para a geração de energia para uma residência, né? Mas, em teoria, seria viável. Aham. Agora, como que seria feito, quanto precisaria desse processo, aí eu já não sei dizer, mas acredito que seja viável, sim, esse processo. Em relação à solar, tá, tem algumas discussões e alguns estudos que falam que ela só não está mais avançada, tá, por questões políticas entre países e também pela questão de que politicamente não se deseja que se desenvolvam outras formas de energia, tá? De geração de energia. Aí, mas volto a dizer, isso são debates, são estudos, são pesquisas nessa área, não se tem nada de concreto, dependendo do caminho que tu vai ler algumas coisas, tá? Mas em relação a solar, tem muito isso que diz que em determinadas regiões ela não está mais avançada por questões políticas de não quererem que ela avance. Tá? Aí não sei se é uma coisa nossa aqui, se é uma coisa de outros países, mas a última vez que eu li sobre, eu li isso, que o avanço está sendo freado porque não é de interesse político e de concessionárias de energia que ela avance. Não sei até que ponto isso efetivamente é verdade, está atrapalhando ou não está, mas talvez tenha um fundo de verdade nisso aí. Eu acho que é verdade, né, professor? Que no caso, assim, ó, ele atrapalharia os grandes, né? E ajudaria os pequenos, né? É. E a gente nunca vai beneficiar os pequenos, né? Isso é praticamente uma lei. Se tiver que beneficiar alguém, são os grandes. A sociedade é o formato, né? É um ciclo que eu acho que nunca vai ser interrompido. Mas tem estudos nesse sentido. A gente vê crescer, mas esses estudos dizem que não está crescendo da maneira que poderia, justamente por essas questões políticas de travarem esse tipo de geração. Né? Aí, mais sobre eu não sei dizer para vocês, só sei o que eu li
quando pesquisei sobre o assunto. E não é só a solar, tá? A gente vai ver amanhã, quando a gente falar sobre vantagens e desvantagens de certas formas de geração, que a gente acaba acarretando nisso, de por que não está sendo tão utilizada, se ela poderia ser tão benéfica, né? A biomassa tem alguma coisa sobre, mas a questão da biomassa é um pouco mais profunda porque ela produz menos. Então, se comparado a outras formas de geração, ela produz bem menos. E aí tem a questão do custo-benefício, se vale ou não vale a pena. Tá? Mas a gente vai debater amanhã individualmente alguns desses tipos, e aí depois, no final da aula, eu trago um quadro com principais vantagens e desvantagens de cada uma delas, para a gente continuar falando sobre isso, e aí depois a gente avança. Depois da aula, acho que alguém ligou o microfone e ia falar, Francisco? Professora, e sobre a transmissão de energia sem fio, a gente vê um pouco disso ou não? Não, sem fio, não. Aí tu já tá vendo muito teoria do Tesla já, né, ô Francisco? Positivo, Nikola Tesla. Não tem nada disso na disciplina. Acredito que em nenhuma outra, assim, do curso. Ah, sim, sim. É como tá falando, né, em questão de politicagem, né? O Tesla, ele foi o criador da transmissão sem fio, né? Mas barraram ele, pelo que eu soube ali, nessa parte, porque na Eu vou, parte política não ia dar certo, né? eu não vou te mentir, eu nunca pesquisei a fundo sobre. Então, se eu te falar alguma coisa aqui, seria mentira da minha parte. Eu não pesquisei nada, não estudei nada sobre esse. Só ouvi falar, mas me aprofundar e pesquisar sobre o assunto, eu não fiz. Aí, nesse quesito, eu vou ficar te devendo, né? Nessa maneira de transmissão aí de energia, eu vou ficar te devendo, Francisco. Capaz, sou capaz. Perguntei só pra ver se a gente via alguma coisa e tal, mas nem dá nada não. Curiosidade. Isso Tá bom, curiosidade é sempre bom, mas eu sempre digo, né? Agora, com o tio Google, a gente consegue matar a nossa curiosidade bem, bem mais fácil do que era antes. Tem pior. A facilidade é grande, é só jogar lá. Às vezes, tu nem precisa jogar a pergunta correta ou o tópico correto, que ele já entende e já retorna aquilo que tu quer saber. Pessoal, ontem no final da aula, Luiz tinha levantado a questão do cronograma para a gente alterar, e aí hoje eu fui rever as aulas, fui rever o cronograma para ver, e vi que, eu não tinha ficado 100% satisfeita, porque eu gosto sempre de deixar uma última aula para a gente fazer alguma recuperação, ou para quem, porventura, não conseguir fazer a avaliação, tá? Para a gente não avançar para outra disciplina com disciplina pendente. E aí, eu dei uma modificada, juntei umas coisas numa aula, noutra aula, e troquei um pouco do cronograma. Só dei uma adiantada nele, na verdade. Então, aqui era o que a gente tinha. Tá? Então, hoje é a terceira aula, tá?
Isso aqui foi visto ontem, então não tem. O que eu fiz? Eu subi todas as aulas. Então, hoje a gente viu a primeira aula de geração. Amanhã a gente vai ver a segunda, que é quinta-feira. E aí, a lista de exercícios, tá? Vai ser feita, se não for contra a maioria, na sexta. Por quê? Porque como a gente vai ver essa primeira parte, a introdução ao CEP, a questão da divisão, controle, as 2 aulas de geração, se eu fosse fazer essa lista só na quarta-feira, ia ficar muito distante das aulas que efetivamente ia cair o conteúdo na lista. Então, eu preferi puxar e deixar essa lista na sexta-feira, porque aí a gente vai estar com o conteúdo um pouco mais fresco na memória para fazer essa primeira lista. Tá? E aí a gente não coloca a transmissão no meio, não. A gente vê o conteúdo, termina de ver o conteúdo amanhã e na sexta já faz essa primeira lista relacionada a esse conteúdo. Pode ser? Tá, e Por a mim próxima pode ser. lista quando? Por mim pode ser. Aí a outra lista, tá? Aí o que vai ser? A gente vai ter aula. Vou até abrir o calendário aqui para não falar bobagem para vocês. Terça, quarta-feira, até quarta-feira, e distribuição. Aí a gente vai ter segunda transmissão, dia 1º, transmissão dia 3, quarta, distribuição quinta e sexta, e aí a próxima lista vai ser na segunda. Não, aí vai ter aparelhos na segunda, vai ser na terça-feira, dia 9, a segunda lista. E a prova? A prova na quinta. Quarta, a gente tem uma revisão, que aí eu vou retomar todo o conteúdo. Hã? Mas dessa próxima semana vai ser a prova na quinta? Não, na outra. A prova fica amanhã, dia 11. Ah, tá, a prova fica dia 11, tá bom. Que aí a gente faz a segunda lista no dia 9, na terça, tem uma revisão na quarta, que aí eu vou retomar os principais pontos de todo o conteúdo, até para refrescar a mente da primeira parte do conteúdo. Faz a prova no dia 11, e aí eu entrego as notas de 11 para 12, e aí dia 12 só participa quem tiver que fazer a prova de novo ou fazer pela primeira vez porque não conseguiu participar. Pode ser? Combinado? Por mim tá legal. Combinado assim, porque senão ia ficar muito longe a primeira lista do conteúdo que vai cair nessa primeira lista. Tá? Então, e aí eu queria aqui colocar uma aula também, porque eu sei que eventualmente tem gente que não consegue participar, então não consegue entrar no dia da prova porque ficou trabalhando até mais tarde, sem aviso prévio, e aí tem uma outra opção de dia, porque senão depois, se a gente não faz, aí eu tenho que entrar em contato com a escola, pedir para eles autorização para mandar uma coisa para vocês. Então, assim a gente já resolve toda a disciplina dentro do prazo que eles deram. Certo? Então, já sabe, amanhã a gente vê a segunda aula de geração, e aí na sexta-feira a gente faz a primeira lista, e é importante a presença de vocês, justamente porque essa lista ela vai valer. A participação de vocês na aula de sexta-feira vale 1 ponto. Só participou, já tem esse ponto garantido. Ok, professor. belezinha. Tranquilo, professor, tranquilo. Certo, pessoal? Vou fazer a chamada aqui. E aí a gente encerra por hoje. E amanhã a gente vê, então, esses tipos de geração de energia. Christian já está com o microfone dele ligado.
Ah, tô aqui Anda, prontinho anda, pegar lanche. tem que pegar, né? Antes do temporal. Nem vai vir. Ah, o ciclone tá chegando aí. Assustaram todo mundo aqui. Não chegou ciclone nenhum. Ah, mas vai chegar se Deus quiser. Ai, que horror. Tá louco, meu? Ai, que horror. Giovanni, Eduardo, Everton, Francisco. Essas coisinhas assim, a parte de ganhar dinheiro, sabia? Isaac, tu que sabe, o Nicolas tá sumido por sumido. Eu nunca sei se ele tá no turno da noite, se ele não tá. Pede para ele entrar em contato comigo, por favor. Ok, professor, eu falo com ele. Mas ele tava semana passada, ele tava no dia. Agora nem sei se ele tá, mas posso ver com ele e peço para ele entrar em contato. Tá, não, só para a gente ver até a questão de avaliação e coisa assim dele, que ele é o único que não veio a nenhuma aula, e aí pede para ele entrar em contato comigo, que aí a gente conversa. Ok. Obrigada. Certo, pessoal? Boa noite e a gente se vê amanhã, então, para dar sequência na disciplina. Boa noite, Ok, cara. boa noite. Boa noite.